Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre o Lula da sorte. Olha que coisa bonitinha, né? O pessoal do PT está dizendo que é o Lula da sorte. Sempre que ele vira presidente, a economia melhora. Eu não sei se é o momento adequado para fazer isso não, o pessoal do PT, porque o dólar está explodindo, a economia está uma merda, a inflação está explodindo no Brasil, tudo quebrando, o pessoal tirando dinheiro do Brasil como se não houvesse amanhã, e o pessoal está dizendo que é sorte. Isso daqui começou com a história do boom das commodities, né? Porque, de fato, o Lula teve sorte em 2003 na coisa dele, mas não o Brasil. O Brasil teve um azar do caramba com o Lula, bicho. O Lula teve sorte, o Brasil teve azar. Se o Brasil tivesse um governo decente entre 2003 e 2010, caramba, a gente estava num outro patamar, meu amigo. A gente já tinha subido para patamar de Chile. Por quê? Porque realmente a gente teve uma vantagem estratégica naquele momento do boom das commodities, né, do valor do aço, o valor da soja, o valor dos minérios subindo, tudo ao mesmo tempo. Se a gente tivesse um governo minimamente competente, tivesse um Fernando Henrique Cardoso da vida, tivesse um Paulo Guedes da vida, a gente era país de primeiro mundo nesse momento. A gente teve um azar do caramba que foi esse idiota que pegou o governo brasileiro em 2003 e aí, né, o que aconteceu foi justamente a merda que aconteceu. Não saímos de lugar nenhum, ficamos no mesmo lugar, ficamos parados no mesmo lugar. Ele deu sorte. Por que ele deu sorte? Porque a gente ficou parado no mesmo lugar porque teve justamente esse impulso enorme do boom das commodities. Nós, brasileiros, demos um azar do caramba, bicho. Eu vou te falar um negócio. O Lula dá muito azar. E aí bota essa imagem do Lula aqui cagando numa plantação de taioba aqui. Eu confesso para vocês que eu não consegui entender essa imagem aqui ainda. Essa notícia foi sugerida por Janja Pinguça, Plano Motosserra e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é impressionante esse negócio de bolha da internet, né? O pessoal do PT acha mesmo que a economia está ótima. Não porque os números do Portman são excelentes, eles dizem que a inflação caiu, que está tudo maravilhoso, que o PIB subiu, que os brasileiros estão felizes, que está tudo ótimo e não sei o que lá. Tá vendo? O Lula dá sorte. O problema deles, para a infelicidade deles, isso daí é só na bolhazinha da esquerda, deste tamanhozinho, a bolhazinha da esquerda, desse tamanho. Nem a esquerda mais ou menos, o MBL, o Nando Moura, essa galera da esquerda mais ou menos, nem esse pessoal está comprando muito essa história de que a economia vai bem no Brasil, né? Aí eles me vêm com essa forçação de barra aqui, que é o Lula da sorte, que sempre que ele vira presidente, a economia melhora. E não é isso, tá? Por dois motivos. Primeira coisa, em 2003 não tinha nada que o Lula tenha feito que melhorou a economia brasileira. Ao contrário, só piorou a economia brasileira, né? Como eu falei para vocês, o Lula teve sorte do boom das commodities, né? Ou seja, o fato de ter o boom das commodities em 2003 fez com que durante o primeiro governo Lula a economia ficasse mais ou menos razoável. Para nós brasileiros, foi o maior azar da nossa vida, cara. O azar do Brasil foi esse. Se tivesse um governo minimamente decente, não precisa nem ser um bom governo, não precisa ser um Bolsonaro da vida, não. Podia ser um governo minimamente decente ali, um Fernando Henrique Cardoso, né, uma coisa assim mais ou menos. Cara, a gente estaria num outro patamar agora, porque realmente o Brasil teve uma ajuda com a entrada de recursos por conta das commodities, que foi realmente excepcional. O Lula só tomou uma decisão de merda, né? Por exemplo, ele se orgulha de ter acabado com a dívida com o FMI. O que ele fez? Ele transferiu a dívida do FMI, que era uma dívida que você pagava juros baixíssimos, juros subsidiados, juros baixinhos, transferiu essa dívida para os bancos brasileiros. Não é à toa que os bancos brasileiros ganham dinheiro pra caramba com o Lula, né? O pessoal apoia o Lula pra caramba. Por quê? Porque ganham dinheiro. O brasileiro, você, ao invés de pagarmos um juro baixinho do FMI, subsidiado e coisa e tal, passamos a pagar juros de mercado, caro pra cacete. Só pra quê? Para o Lula poder dizer que saímos do FMI. Era uma coisa de campanha dele, acabamos com o FMI, não sei o que lá. Uma besteira, o Brasil não ganhou nada com isso, o Lula só fez merda. Por que isso não gerou um pânico no mercado como está gerando agora? Porque, de novo, na época, o Lula teve sorte de ter o boom das commodities. O Lula, não o Brasil. O Brasil teve azar do Lula estar ali, porque o Lula fez merda. Se tivesse um governo minimamente razoável, a gente estava num outro patamar agora, né? Chega o ponto desse cara aqui que lembrou muito bem, né? Eu vi essa figurinha passando ontem e fiquei pensando, não deixa de ser verdade, né? O Rodney está falando aqui, e ele tem razão aqui. Quando o Lula é eleito, pelo menos para os irmãos Batista, para a véia da Magalu, para os banqueiros, a vida realmente melhora muito. Exatamente.
o Lula, tudo que o Lula, a gente sabe o padrão do Lula. O Lula quer torrar dinheiro como se não houvesse amanhã. Ele acha que é o Estado que melhora a situação do país. É a mesma ideia torta do Sarney, dos Milico, do Collor, dessa galera toda. Pô. Não é. O Estado só piora a situação. O Estado tem que diminuir de tamanho, né? E aí, ou seja, esse pessoal se dá bem. Os bancos sempre têm recorde quando o Lula é eleito, né? Enfim, aqui. E o Lula mesmo, ele tá crente que tá nesse negócio. Ele crente que não, quando eu chego no governo, a sorte chega também, diz o Lula sobre a economia. Não, Lula, a sorte que a gente refere é sorte para você. Você deu sorte em 2003. Agora, olha a economia, olha o valor do dólar, cara. Olha o pessoal fugindo do Brasil, olha as reportagens lá fora sobre a situação brasileira. Ninguém tem dúvida, não. Saindo da pequenazinha bolha da esquerda, ninguém tem dúvida que esse governo é uma merda. E tá aqui o pessoal falando, acuado pelo dólar acima de R$6 e o Lula falando que é Lula da sorte. Meu amigo, eu vou te falar um negócio. Esse tipo de coisa chama-se propaganda errada. Por quê? Porque você acha que está falando bem, mas está falando para sua bolha, para a bolha deles. Isso aqui, nossa, viu? Não falei que o Lula dá sorte, não sei o que lá. Olha esses números do Postman, são números fantásticos. A economia vai bem, os brasileiros estão felizes, todo mundo está sorrindo e não sei o que lá, é o governo do amor e não sei o que lá. Vai ver a realidade do povo brasileiro para você entender o que está acontecendo de verdade. Números do Postman são só isso, números do Postman. O pessoal que acredita no Postman, que são, sei lá, 3 pessoas no total no Brasil, podem acreditar nos números do Postman. O resto do Brasil não acredita, o resto do mundo não acredita nesses números, né? Então, tá aqui, ó, forçar a barra dizendo que não porque o Lula está trazendo sorte para a economia, não sei o que lá, é você mostrar realmente uma incompetência em comunicação. Eu tenho que concordar com o Lula. A comunicação do governo é uma merda completa. Esse pessoal realmente não faz nem ideia do que está fazendo. Devia demitir todo mundo, a começar com a Janja, a começar com o próprio Lula, porque boa parte da comunicação vem do Lula mesmo, né? E no final das contas é isso. Dá sorte para quem? Em 2003, o Lula teve sorte. O Brasil teve o maior azar da vida nossa, cara. A nossa geração, o Brasil podia estar num outro patamar hoje, fosse um governo minimamente não roubalhão, não absurdo como é o governo do Lula, né? Infelizmente nós demos muito azar em 2003 e estamos dando azar de novo agora, né? A questão toda parece que o Brasil persegue o azar, né? As pessoas não conseguem começar a ver a coisa melhorar com Bolsonaro, melhorar com Temer, correm atrás do azar. É impressionante. Enquanto o brasileiro for assim, enquanto o brasileiro cair em papo da Globo, cair nessa conversa de que Bolsonaro imitou um doente da Covid, não podemos votar nele, temos que votar num pinguço corrupto para melhorar a imagem do país. Enquanto o povo brasileiro cair nesse tipo de coisa, meu amigo, não tem salvação no Brasil, né? A minha dúvida é, será que algum dia a gente vai superar isso? Vamos chegar num ponto? Porque é o que eu falo para vocês, é a minha grande decepção com o povo brasileiro, né? Eu achava que o povo brasileiro tinha feito a grande merda de votar no Getúlio Vargas. Cara, o Getúlio Vargas, a porcaria daquele gordinho suicida, fascista, nazista, um idiota que quebrou o Brasil. O cara era um ditador, o cara tomou o poder na força. Aí depois se candidatou para presidente e o povo brasileiro votou no cara. O brasileiro votou no Getúlio Vargas. Como pode isso? Que porcaria de defeito mental faz as pessoas votarem no Getúlio Vargas, cara? Isso não tem explicação, mas eu tinha a expectativa que o povo brasileiro tinha superado isso. Melhorou, não, ok. Né? Continuamos cometendo erros, Juscelino Kubitschek, Sarney, Collor, não sei o que lá, mas pelo menos os erros diferentes, não é aquele erro Getúlio Vargas da vida. Né? E agora me vai o brasileiro e me reelege o Lula, cara. Eu vou ser sincero contigo, eu perdi as esperanças. Perdi as esperanças mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.